Olá, gente, tudo bem? Tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os pais tóxicos. O que seriam os pais tóxicos? São aqueles pais que protegem demais, cuidam demais, não tem limite na privacidade da criança ou do adolescente, fazem chantagem emocional, não respeita a privacidade, acabam atrapalhando, né, o autoritarismo com a autoridade. Esses pais, eles muitas vezes fazem essas coisas, né, às vezes na melhor da intenção, porém acabam prejudicando a saúde emocional dessa criança ou do adolescente. E aí, né, a criança e o adolescente não desenvolve a autoestima, o amor próprio, o autoconhecimento, a aceitação, porque se os pais não confiam neles, se os pais querem controlar, como é que a gente, né, vive num ambiente onde a gente é controlado o tempo todo, a gente não tem privacidade, não tem liberdade. Como é que a gente vai confiar nas nossas ações? Como é que a gente vai se autoconhecer? Como é que a gente vai reconhecer os nossos valores? Como é que a gente vai se amar? Porque aquela outra pessoa, quando ela tenta controlar a gente, isso não é demonstração de amor. Então a gente não sabe se amar. Vou falar algumas características desses pais tóxicos. Eles culpam os filhos pelas frustrações e decepções da vida deles. Cobram demais desses filhos, né? Seja na escola, seja em casa, e depois não valorizam. Quantos adolescentes escutam, minha mãe quer que eu ajude em casa, eu ajudo, depois ela diz que tá mal feito, que eu não faço direito, que eu faço assim, que eu faço assado. E aí, quando eu chamo esses pais para conversar, às vezes eles são resistentes mesmo. Mas ele não faz nada direito. Mas, assim, quanto mais a gente critica, mais a gente afasta o adolescente da gente, a criança da gente. Então, a gente precisa, não, filho, vamos tentar. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te mostrar como é que faz, como é que eu gosto. Veja se assim não fica melhor. E ter todo um jeito, todo um traquejo de conversar com essa criança e com esse adolescente. Para que não haja sempre críticas, porque senão desmotiva. E aí, o adolescente, né, que na verdade ninguém gosta de fazer trabalho de casa, não vai fazer mesmo. Expõe os filhos a situações constrangedoras, ou seja na rua, seja na escola. Tá vendo? Aí, ó, você não faz nada que preste, só toma boa nota. Fulano toma nota melhor, fulano se arruma melhor. Ou então bate nessa criança, nesse adolescente na rua, na frente dos outros. Faz assim a criança, adolescente passar por situações de constrangimento e humilhação. Já é ruim, diga-se de passagem. Passar por humilhação sozinho, que dirás em um local público, né? Na escola, na igreja, na rua, no shopping. Então, os pais costumam ter esse tipo de comportamento. Os pais também criticam a personalidade da criança, do adolescente, controlam a vida dessa criança, a roupa que vai vestir, para onde vai, que horas volta. Não pergunta, né, para onde vai, com quem vai, dá sugestões. Precisamos aprender a dialogar com os nossos filhos, com os nossos adolescentes, para que em vez da gente afastar eles da gente, a gente aproxime. Eu escuto todos os pais, mas a adolescência é tão complicado. É um pouco mais difícil, né? Mas não é impossível. Mas depende da gente também. Depende da gente como adulto, que a gente já passou por essa fase e sabe que pra gente também foi difícil. Que eles também não é fácil. Então a gente precisa se colocar, ter mais empatia, se colocar no lugar dos nossos filhos. Os pais não respeitam a intimidade, vasculham o quarto, vasculham as coisas. Eu entendo que nós estamos em um momento, né, onde as drogas estão aí, que a gente precisa ficar atento. Mas precisamos ter limites também, né? Não podemos chegar lá, vasculhar tudo de qualquer jeito, largar tudo bagunçado, ao ponto dele desconfiar. Vamos ser sábios, né? Vamos olhar com cuidado, com zelo, vamos conversar, vamos cheirar roupa, né? Vamos observar de longe, de perto. Traga seu amigo para cá, para casa, vamos fazer uma tarde de filme, pode ficar no seu quarto. E aí você vai ter acesso aos amigos desse adolescente, dessa criança. Tem alguns pais que fazem chantagem emocional. Às vezes eu até falo, ensino para alguns pais, faz um draminha e tal, mas um draminha contido, não precisa tanto, né? Mas quando eu falo de chantagem emocional, é colocar mesmo o filho numa situação de se sentir culpado pelo sofrimento do pai. E a gente não pode fazer o outro se sentir culpado pelo sofrimento da gente. Até porque o nosso sofrimento é do tamanho que a gente deixa, né? Que a gente interpreta para que ele aconteça. Então, esse tipo de características são os pais, né? Tóxicos, são pais que realmente precisam avaliar o seu comportamento como pai para que isso não venha prejudicar a saúde emocional da criança, do adolescente e venha desenvolver traumas futuros, né, nos adultos.
Esses pais, muitas vezes, eles nem percebem esse tipo de comportamento, fazem isso porque eles aprenderam assim, foi a educação que eles tiveram, mas precisamos entender que estamos em um outro momento, né, em uma outra época, e nossos filhos são diferentes da gente na nossa época. Então precisamos olhar para eles com empatia, com compaixão, com entender que o momento é realmente diferente. E a gente precisa lidar com eles de maneira diferente do que podemos reproduzir, sim, coisas boas que nós aprendemos, mas tudo com ordem, com decência, com sabedoria, com ponderação. Bom, fico por aqui. Foi um prazer trazer esse assunto para vocês. E a palavra de reflexão é: como é bom conversar e aconselhar com alguém que fala coisas boas. Provérbio 12:18. Seja bom conselheiro dos seus filhos. Às vezes os pais me perguntam assim: tem que ser amigo? Podemos ser amigos, podemos ser pais e podemos ser conselheiros. Cada momento exige um papel diferente. Os filhos precisam entender que eles precisam nos respeitar, né? Nós precisamos criar nos nossos filhos o senso de responsabilidade, de confiança, de respeito. Porém, todavia, contudo, entretanto, o diálogo é a melhor maneira possível de se acessar uma pessoa, de se fazer entender e de ser entendido. Tá ok? Precisando de mim, já sabem onde me encontrar. Beijinho, tchau, tchau.